O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 15 de maio de 2025. Eu sou Caio Belandi, direto do Sauil Studio, chegando pro Lado B do Rio, número 358. Caramba, cara, muita coisa. No YouTube e também no seu feed de podcasts. Novamente, quem tá no YouTube sabe, a gente precisa do engajamento. Então, se você tá chegando pela primeira vez, inscreva-se. Se você às vezes já viu algumas outras vezes, verifica aí se é inscrito, né? Talvez nem seja. Dá o like. É muito importante pra gente deixar o like e é uma defasagem que a gente tem. Muita gente assiste sem deixar o like, enfim, porque esquece, porque não liga muito e tal. Então, das primeiras coisas que é importante você fazer, like. Deixa seu comentário também, se tiver perguntas sobre o tema que a gente vai conversar aqui, com o nosso convidado, enfim. A gente deixa à vontade aí, a gente quer que vocês interajam, compartilhem nos grupos de WhatsApp, compartilhem nas redes. Pra gente é muito importante esse engajamento. Mais um programa feito em parceria com o escritório Normando Rodrigues Advogados, a quem a gente agradece demais pela moral de sempre. Hoje o time está desfalcado, o Daniel Soares está de volta, a Laura Ramos está passeando pelo mundo e o Fagner Torres Lima vai chegar daqui a pouquinho só para o segundo bloco. Hoje a gente recebe aqui Natan Carminati, advogado do escritório Normando Rodrigues e assessor jurídico do Sindipetro Norte Fluminense, para bater um papo sobre pejotização à luz do julgamento do STF sobre o tema. Enfim, Natan, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado. Enfim, para a gente é fundamental debater esse tema, porque é um tema que atinge diretamente a classe trabalhadora, principalmente a classe trabalhadora, enfim, mais precarizada, né? Que é pejotizada há muito tempo, inclusive. Tem alguns desdobramentos que a gente precisa debater, então a gente agradece por você estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, para mim é um prazer estar aqui representando o escritório e eu sigo à disposição para auxiliar no debate e estamos juntos para o que precisar. Daniel, boa noite, você veio fantasiado de campeão da Sul-Americana de 2025? Tá caminho, né? Estamos uniformizados, amanhã quem tá vendo a gente vai saber se fomos felizes ou não. Classificados para a Sul-Americana, vai saber. Pode classificar hoje. Pois é. Antes da gente começar o papo, pedir para vocês apoiarem o Lado B do Rio em apoia.se/Lado B do Rio. Pra gente também é fundamental, a gente sabe que nem todo mundo consegue, mas quem pode, tem plano de 10, de 20, de 50 reais, a gente tá precisando aumentar nossa base de financiadores, a gente já tem umas semanas aí que não entra ninguém assim novo, então se você tá com uma folga no orçamento, 10 reais uma cerveja, uma Coca-Cola, às vezes faz falta, claro, então se fizer falta a gente não quer o seu dinheiro, mas se você tiver com uma sobrinha aí de 10, de 20 reais, pra gente é legal. Tem a newsletter, tem sorteio da camisa crítica que a gente vai fazer. A newsletter não saiu hoje, eu tô aí enrolado com o Lado B Notícias, mas enfim, saiu semana passada, um tema bem bacana. A gente tá sempre colocando a newsletter exclusiva para apoiadores. O sorteio da camisa crítica a gente vai fazer também em breve. Então, além de conselho editorial, né, pode ir lá no nosso Telegram, onde a gente faz bastante debate sobre assuntos que às vezes nem vem para cá. Assuntos que a gente debate por lá mesmo, porque, enfim, não dá tempo. Então, lá é uma galera muito, muito atuante, enfim, um público qualificado, como a gente gosta de dizer. Então, conselho editorial a partir de 20 reais no Telegram. Então, sim, se puder ajudar a gente está aceitando. Evidentemente, você que está aqui no YouTube, ou mesmo no feed de podcasts, convidar vocês a ouvirem, né, a segunda temporada do Lado B Notícias. A gente segue aí a toda e tá entrando na reta final. Nessa terça agora, a gente falou sobre imigrantes e refugiados, como ser empreendedor pode ajudar, né, nessa colocação do mercado de trabalho, que é muito complicado para esse tipo de público, imagina, né? Se já é para brasileiros, né, e brasileiras, imagina para refugiados. E semana que vem a gente vai falar um tema muito, muito bacana que a gente gravou nos últimos dias aí, que é empreendedorismo como porta de saída, né, Dani? Dani que fez comigo, como porta de saída para beneficiados, benefícios sociais, né? De programas sociais. Exatamente, de programas sociais. Então, assim,
Às vezes a pessoa precisa, às vezes não, a pessoa precisa sair, né, dos programas sociais. O mercado de trabalho também é complexo, né? E o trabalhador detém apenas essa força de trabalho. Exato. Como sabemos, então para ele empreender, ele precisa ter acesso, né, a capital. E isso é importante que a gente diga, se você não ouviu o Lado B notícias dessa segunda temporada, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de empreendedores mesmo, pessoas que estão tentando abrir seu negócio. Empreendedorismo popular. Popular, né? Pessoas que vendem seu bolo, ou então que abrem sua lojinha. A gente não está falando de uberização, a gente não está falando de precarização, a gente está falando de empreendedores de fato. E, inclusive, em todo o programa a gente coloca o quanto o mercado de trabalho, e a gente vai pincelar sobre isso aqui, né, Natan? Uhum. É essencial, inclusive, não só pincelar. Enquanto o mercado de trabalho arrochado que a gente vive, né, complexo que a gente vive, acaba abrindo um flanco pro empreendedorismo, de fato, né? Quem não conhece alguém que ficou sem emprego, que precisou, que não conseguiu se realocar, né? Sem contar, evidentemente, pessoas que sonham em ser, né, vender seus E não vender isso como panaceia para solução de todos os males, jamais. né? E aquela coisa do coachismo, né? Você consegue sozinho e tal, você não consegue sozinho. Inclusive, você precisa de política pública. É uma parceria com o Sebrae, que é exatamente o Sebrae, por exemplo, com as políticas do Sebrae, que em parcerias com políticas públicas, é para ajudar essas pessoas, né? A gente não vende, a gente não quer vender, seja empreendedor. A gente está tentando mostrar nessa temporada do Notícias que é uma alternativa e que só é uma alternativa com política para isso, né? Que senão não é você também chegar e ter o tino, sabe? Eu tenho um tino de venda, eu sou bom no que eu faço, nem sempre é só sobre isso. A gente faz, tem sempre alguém, um especialista, um pesquisador da área, fazendo uma análise crítica sobre, né? Sobre como o empreendedorismo, ele é uma alternativa, né? Ele não é a saída para todo mundo, não dá para todo mundo ser empreendedor. Inclusive, eu acho que vai falar um pouco sobre o que a gente vai debater hoje, né? Então a gente convida vocês a ouvirem, é curtinho, a partir de 15 minutos, entre 15 e 20 minutos cada episódio. A gente tá chegando aí no final dessa temporada e ficou bem legal, ficou um trabalho que a gente fez com muito carinho, com muito esmero, com muita honestidade intelectual, que acho que é o principal, que é o que pauta o Lado B nesse tempo inteiro, né? A gente pode ter falado muita besteira aqui, né, Dani? Mas nunca... Não foi besteira que nós mesmos pensamos e formulamos. A gente tem esse compromisso. Bem, há um mês... em abril, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que discutem na justiça a contratação de trabalhadores e trabalhadoras que atuam como pessoas jurídicas para a prestação de serviços. Isso aí é a chamada pejotização. E aí, Natan, nosso público não é necessariamente um público que já tem entrada no direito, né, no juridiquês, embora esse termo seja um termo que as pessoas já conheçam, eu queria que você explicasse de maneira didática, primeiro, né, o quente, o que significa essa decisão na prática, o que essa decisão significa, porque é realmente uma questão bastante técnica. E também, a partir daí, você explicar um pouco pra gente o que é essa pejotização, o que vocês, juristas, estão entendendo como essa pejotização, pra gente começar a entender os perigos que ela tem carregado, né? Perfeito. De início, é uma decisão que é bastante problemática, não só do ponto de vista processual, mas principalmente no que isso pode refletir nas relações de trabalho no geral, entendendo o STF no seu papel, né, infelizmente, de aprofundador da reforma trabalhista, como a gente já havia conversado anteriormente. Então, o que ocorre? A partir dessa decisão, os processos eles estão suspensos, né, processos que podem ser relacionados a reconhecimento de vínculo empregatício, ou até mesmo processos que abordem sobre as fraudes nesses contratos civis, sobre pejotização. Mas o ponto crucial, que é o que mais pega, né, do ponto de vista mais prático, é o esvaziamento da justiça do trabalho, em primeiro lugar, né, porque existe uma possibilidade no julgamento de repercussão geral passar a competência do julgamento desses casos para a justiça comum, uma justiça que não é, por assim dizer, preparada para lidar com as especificidades do mundo do trabalho, né? Principalmente nessas condições precarizadas. É um aprofundamento também das questões relativas à terceirização, embora não diretamente, mas o próprio ministro Gilmar Mendes, ele utiliza como base os julgamentos referentes à validação da terceirização irrestrita para poder suspender esses processos. E, por fim, as questões relativas a, de fato, validar formas de contratação
que são um subterfúgio para que os patrões continuem suprimindo direitos trabalhistas. Pensando pragmaticamente, a reforma trabalhista ela já foi um baque, já foi um balde de água fria na classe trabalhadora e ela foi um conjunto, né, por assim dizer, bem simbólico de mudanças legislativas de todo um contexto neoliberal de ataques frontais aos direitos sociais. Agora, o STF, em relação a diversos julgados, ele intensifica ainda mais esses problemas da reforma trabalhista e dificulta ainda mais até o acesso à justiça dos trabalhadores para poder contestar essas questões. Então, é muito problemático. Inicialmente, a gente já vê um impacto muito grande na suspensão dos processos pelo aumento da morosidade na resolução desses casos. Geralmente, um trabalhador que recorre à justiça para poder buscar, né, o seu reconhecimento de vínculo, ele já está numa situação muito frágil. Então, geralmente, são trabalhadores que foram precarizados na sua prestação de serviço, não foram corretamente remunerados, não fizeram jus aos direitos que a CLT dispõe, né? E existe também toda essa problemática de esvaziamento da justiça do trabalho, que aí é todo esse caos que a gente vê a gravidade da situação quando os próprios juízes, eles vão contra uma decisão da STF. Lembrando que a justiça do trabalho é uma justiça que, infelizmente, vemos no cotidiano muitas decisões também pró-patrão, infelizmente tem essa tendência, né? Mas até mesmo por esse esvaziamento da competência, os próprios magistrados da Justiça do Trabalho estão tendendo a ir contra essa definição do ministro Gilmar Mendes, né? Nathan, e qual seria as consequências, né, dessa pejotização absoluta, né, que o STF está abrindo caminho para o direito do trabalhador e para o próprio financiamento do Estado brasileiro? Sim, as consequências são drásticas, né? Primeiro porque o contrato de trabalho ele é disposto pela CLT pelas suas condições mais básicas possíveis para examinar uma relação de emprego. Então, se é possível, através de um instrumento jurídico, né, um contrato civil validado, né, se o STF realmente seguir por esse caminho, definir a possibilidade de contratação de pejotização irrestrita, basicamente o direito do trabalho é esvaziado. Não só a justiça, o acesso à justiça, mas a própria aplicação. Então, na prática, um trabalhador, ele cria um CNPJ, ele presta o seu serviço para algum empregador, como fosse um empregado, mas sob esse manto da pejotização, ele acaba não fazendo jus ao 13º, às férias remuneradas, descanso semanal remunerado, as questões previdenciárias, as questões também referentes ao FGTS, e para o Estado também é caótico, porque a arrecadação referente aos prestadores de serviço, aos MEIs, né, em especial, geralmente é essa modalidade que os empregadores impõem nas situações fraudulentas os trabalhadores registrarem, tem uma arrecadação muito menor do que dos trabalhadores que são efetivamente seletistas. Então, tem em média um estudo que foi realizado pela FGV, né? No último ano, o que foi projetado de arrecadação por cada trabalhador seletista ficou na casa dos 24 mil, enquanto um prestador de serviço, né, um MEI, seria referente a R$ 1.400. Então, olha a disparidade nos cofres públicos, né? Um impacto orçamentário que prejudica a distribuição e a composição de todo o arcabouço dos programas sociais. Enfim, o principal é o aprofundamento das relações de trabalho precarizadas, que esse é o ponto mais grave e que estão sendo reforçados, né, pelas centrais sindicais como mais críticos. Não, só para complementar, a gente está vendo aí a luta contra a escala 6x1, né, etc. Sim. Então, numa pejotização absoluta, não tem escala, né? Uhum. Não tem descanso semanal obrigatório. Não tem férias, não tem... Não, você tem, exatamente. Sim. É todo mundo empresário. Exato. Sim. E, Dani, fazer um complemento também, né? Como o Nathan falou, e
E é o caldo que move tudo isso, e que a gente tem falado aqui há 9 anos, e que já se bate há muito tempo, né? A gente tá falando de neoliberalismo, né? E aí, o caso da pejotização é o neoliberalismo na ida e na vinda, né? Porque ele é na ida ao retirar quase que completamente os direitos do trabalhador, que é um braço que o neoliberalismo faz há muito tempo, e ele é na volta, né? Na vinda, porque ele é o desmonte do Estado. Né, a última análise, né? Quando a gente fala, e o Nathan deixou bem claro pelo estudo da FGV, de uma diminuição de arrecadação, isso quer dizer que lá na frente vai ser necessário desmontar o Estado. Quer dizer, ser necessário não, né? Mas assim, os neoliberais vão vender isso politicamente, sim, né, Nathan? Uhum. Como, ó, gente, o Estado tá quebrado. Uhum. E não arrecada, né? Sim. Não dá direito, nem arrecada. Uhum. E acaba que é uma forma do neoliberalismo atuar nas duas frentes que atua de praxe mesmo, que é na retirada de direitos e no desmonte do Estado, né? Acho que isso ficou bem claro, né, nisso. E, Nathan, sobre isso ainda, mas aí também continuando por cima, né, esse guarda-chuva todo que a gente tem falado, e no fim ao cabo a gente tá falando de capitalismo, tá falando de neoliberalismo, de ultraliberalismo, de neocapitalismo, enfim. A gente vê que a pejotização ela é basicamente um afastamento da CLT tendo que ser cumprida, né? Ela acaba deixando a CLT como opcional ao patrão, naquela lance de negociar com o patrão, né? Ele vai querer aquilo ou não, porque ele vai poder contratar via PJ, né? E, enfim, eu já fui contratado via PJ e sei como é. E isso também a gente está falando também, você falou de reforma trabalhista, e eu acho que tem um pouco a ver também, e a gente estava falando isso no nosso cafezinho agora há pouco, de uma demonização do trabalho e do trabalhador seletista, né? A gente tem visto aí, por exemplo, os coaches mirins, que é por isso que é melhor o bebê reborn, né? Fala. Pra ter coach mirim é melhor ter bebê reborn, mas enfim. Caraca, esse tema não dá. A gente tá vendo essas crianças, sim, demonizarem a CLT. Sim. Sabe o que é? Xingarem, você vai ser um CLT. Olha que coisa ruim, né? Você vai ser um seletista. E a gente tá falando disso, né? A gente tá falando dessa... mal sabem eles que os salários mais baixos são dos do PJ, né? Sim. Não, é vendido que ou você ganha salário mínimo como CLT, ou você tem outro tipo de vínculo trabalhista, né? Então, eu prefiro ser Uber ganhando 3 mil do que ganhar salário mínimo na CLT. Como se todo seletista necessariamente ganhasse salário mínimo. Pois é. Uma pergunta, né? Mas enfim, uma pensada. Tá tudo dentro desse caldo, né? A gente tá falando quando o Supremo Tribunal Federal, a gente vai chegar lá também, valida, ou enfim, ameaça validar esse tipo de contratação de uma maneira desregrada, como já tá sendo. E ao mesmo tempo vê na internet, na rede social, coach mirim falando que você é um CLT. A gente tá caminhando para uma destruição da consolidação das leis de trabalho, né? Sim. Me parece que isso é muito claro, né? Sim. É um movimento que, na verdade, a ofensiva do capital, ela precede, na verdade, as mudanças legislativas, né? As leis, enfim, positivadas, elas são, na verdade, um reflexo das próprias relações sociais. Então, o que a gente vê nos últimos anos é todo esse arcabouço de, primeiro, desindustrialização do país, um forte ataque, né, a todo o conjunto, né, de direitos sociais e até mesmo, enfim, de questões referentes às relações de trabalho, e que a gente vê tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência como os marcos mais simbólicos. O papel do judiciário nisso foi muito marcante. Então, ao mesmo tempo que os liberais eles pregam a nossa defesa à classe trabalhadora como se fosse algo ideológico, e realmente eles não tratam como se a defesa deles ao patronato fosse ideológica, eles tratam como se fosse a pura técnica jurídica, ou como se fosse alguma decisão racional frente a uma modernização. Mas que modernização é essa? Que é retroceder todas as relações de trabalho e todo o conjunto, né, de leis referentes ao que era anterior até mesmo à década de 40, por assim dizer. Então, temos muito o que refletir sobre esse assunto e todo essa influência ideológica para propagar um desmonte das leis trabalhistas, da proteção social e de todo o sistema de seguridade, eles estão no mesmo bolo. Porque é dessa forma com que se desacredita, de fato,
nos investimentos públicos, né? Você citou um exemplo claro, por exemplo, do mecanismo de privatização. Primeiro, você para de investir nas empresas, depois ela começa a te dar prejuízo porque está em baixa de quadro de funcionários, depois você alega que está disfuncional e precisa de um gestor para poder corrigir, e quem é esse gestor? É a iniciativa privada. Dentro de todo esse bojo de desindustrialização, privatizações, ataques à Previdência, ataques dos direitos sociais, ataques aos direitos trabalhistas, a pejotização é a pá de cal, porque ela é basicamente a desconstituição do que a gente tem como regramento das relações de trabalho, né? Então, assim, é muito complicado pensar, e a gente precisa pontuar criticamente qual é o nosso papel, né, enquanto campo progressista, qual é o papel da atuação das entidades sindicais, enfim, para pressionar com que isso não seja efetivamente implementado. Lembrando que toda decisão judicial ela é motivada por questões políticas e principalmente econômicas. Tudo está interligado, né? Isso não brota na cabeça de um ministro e agora eu vou julgar sobre isso porque está chegando muita coisa na minha mesa e eu preciso resolver. Não é assim. Tem uma motivação econômica e ideológica por trás e que a gente precisa sempre pontuar. E muitas vezes o convencimento passa por seminários em Madrid, em Lisboa, em Nova York. Com certeza. Principalmente se o ministro ele é dono de alguma empresa, né? Isso também E aí eu queria entrar sobre isso, né? Esse programa é uma homenagem ao meu amigo, nosso amigo, doutor Cláudio Henrique Vaz, que fala... Cláudio Virgulino. O CH Vaz. Cláudio Virgulino. O CH, que fala, tem que falar sobre pejotização, isso é um escândalo e tal. E uma das coisas que ele fala muito, e a gente acha curioso, ele é advogado trabalhista, né? E é uma questão que está posta, que o Cadu, que já esteve aqui com seu colega de escritório, que já esteve aqui com a gente algumas vezes também, aborda também, que é o papel do STF, né? Sim. E é curioso, porque como as coisas são contraditórias, né? A democracia liberal não é simples. Na semana passada, a gente fez um programa aqui com o Lenny Streck. Com o Lenny Streck, um jurista absolutamente renomado, enfim, foi um ótimo programa, inclusive. E a gente falou do papel do STF no julgamento dos atos golpistas. E é um papel, até então, digno, né? Um papel de proteção à democracia, pelo menos a democracia vigente, enfim, da Constituição. Porém, e aí onde entra o CH e o Cadu, e você provavelmente, mas eu quero te ouvir, o STF tem feito um papel de destruição dos direitos da classe trabalhadora. Ele tem ajudado isso. Não é o Gilmar Mendes não é um caso isolado, né? Não, de forma alguma. E como é que vocês, assim, veem, primeiro, o STF como um campo progressista, ter o STF como um campo, como um quadro, bastião da democracia, e o último caminho da barbárie completa da extrema-direita. Ministros nomeados pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer. Não são os do Bolsonaro e do Temer só. Sim. E ao mesmo tempo, enfim, o STF como esse último bastião, para não deixar dar o golpe, e de fato, né? E ao mesmo tempo, internamente, sem muita repercussão, porque a mídia não repercute igual, destruindo, enfim, não fazendo questão nenhuma de assegurar o mínimo de direito à classe trabalhadora. Como é que você vê o papel da STF como um todo, enfim, exemplos que você tem, como é que você vê o Barroso mesmo cansa de dar declarações sobre isso, ao mesmo tempo que na parte política, digamos assim, administrativa, constitucional, o Supremo faz um papel aí um pouco mais digno, né? Primeiro a gente precisa lembrar que foi com o Supremo com tudo, né? Então, aquela célere declaração e há de se separar o joio do trigo. Porque dentro de um quadro de fascistização em que foi muito propagado justamente pelos liberais, acaba que existe um conflito interno entre a própria extrema-direita e os seus representantes. Ao passo que a fração mais fascista, ela não tem um mínimo de respeito, enfim, ou submissão aos ditames republicanos. E é nesse papel que o STF ele age, né? Para coibir os atos golpistas, porque sabe que eles também são alguns dos alvos dentro de toda essa condição. Mas, por outro lado, um ponto que você comentou que é essencial
A democracia liberal, ela funciona muito bem frente a toda essa situação de ataques à classe trabalhadora. Porque ela não é, de fato, uma democracia que representa a maioria do povo. Pelo menos não materialmente. Tem uma representação formal, mas não material. E os agentes, né, sejam da Câmara, do Senado, até mesmo em todas as instâncias, né, políticas que vemos, representam esse patronato, representam o agronegócio, e o judiciário muitas vezes também tem esse papel de validação. No STF não é muito diferente. A gente vê que numa decisão como essa, apenas o Edson Fachin, que não é lá essas coisas, não é por assim dizer, um defensor ferrenho da classe trabalhadora, foi o voto divergente. A gente vê que tem uma ideia muito centrada na defesa dos interesses do patronato e eles conseguem diferenciar. Quando um ministro Gilmar Mendes ele aplica uma decisão como essa, de suspensão, que tem um impacto severo em toda a estrutura do judiciário trabalhista e que impacta diretamente nas nossas relações de trabalho, isso é cumprindo um papel determinado, que, enfim, eles representam interesses econômicos, interesses ideológicos e que são realmente conflitantes. Ora são contradições antagônicas, ora são contradições apenas secundárias. Quando são contradições antagônicas, vendo num ponto de vista de uma tentativa de golpe de Estado flagrante dos fascistas, eles vão atuar. Mas contradições que versam sobre as condições de vida da classe trabalhadora, aí realmente não é isso, né, que eles vão considerar como válido, e não é a partir desses agentes que a gente tem que depositar as nossas esperanças. A gente tem que fazer sempre a defesa da democracia, a defesa das instituições e a defesa, enfim, do progressismo com uma crítica do ponto de vista da classe trabalhadora, certo? Porque o que é pautado pela direita é muito problemático porque nunca vai defender os nossos interesses. Como é que tá nos outros tribunais, né? Enfim, né? Nos tribunais regionais, nas segundas instâncias, digamos assim, né? Como é que vocês têm visto isso? Porque é isso, a gente não chegou à conclusão... Porque o direito do trabalho, e acho que é bom até você falar um pouco, né, Nathan, sobre, né? Ele atua de uma forma, embora... Como você falou, né, haverá juízes que vão pró-patrão contra a justiça, contra a lei, né? Ela é uma justiça feita para a proteção do direito do trabalhador, né? Sim. Não tem essa negociação, porque quando a gente fala, inclusive essa coisa do negociar com o patrão e tal, há uma correlação de forças muito adversas para o trabalhador, quando o trabalhador vai ao encontro dos interesses do patrão, né? Vai de encontro aos interesses do patrão. O princípio da existência de uma legislação trabalhista é que essa relação ela não é de igual para igual. Exato. Ela é desbalanceada. E por mais que a justiça do trabalho tenha muitos problemas, afinal de contas é a justiça, é o poder judiciário dentro da democracia burguesa, como a gente já deu para pincelar aí, ele ainda faz esse papel de diminuir os danos, né? Porque sem uma justiça do trabalho, sem a legislação trabalhista, primeiro, sem a CLT, daí a importância da gente defender a CLT e alterá-la, a gente vai chegar lá também. Mas com a CLT, né, com a lei lá para tentar equilibrar essa relação e com a justiça para tentar equilibrar essa relação, ainda assim a gente vê que a relação quase nunca vai ser equilibrada. Então como é que você vê o papel, aí a gente desce, né, sai do STF, como é que você vê o papel dos juízes, se tem movimentos de magistrados, dos tribunais? Esses dias eu vi desembargador falando, ou seja, para um desembargador falar contra o STF, inclusive falando que é inconstitucional, né? Imagina, um desembargador que, né, vamos botar aí que é embaixo, né? Se tivesse não tem uma hierarquia, mas supondo que tivesse, né? O Supremo é o Supremo, é a Corte. E o desembargador falando, cara, isso não pode, né? Mas quem julga a inconstitucionalidade é o STF. Enfim, como é que você vê o papel dos desembargadores, né? Dessa segunda instância, dos outros tribunais? Se há algum movimento diferente do STF, se é o STF que está dobrando a aposta ou não, o STF só está indo realmente de acordo com o que se vê nas primeiras decisões, nas decisões mais primárias. Como é que você vê isso?
Então, já tem, na verdade, né, há um bom tempo, um conflito entre a competência da Justiça do Trabalho e entrando em rota de colisão com o próprio STF, né, em que muitos magistrados eles acabam se sentindo frontalmente atacados, porque não é a justiça em abstrato que julga, né, são juízes, são desembargadores que vão se juntar para fazerem um relatório, um acórdão. Então, quando tem um conjunto de decisões que é frontalmente derrubado pelo STF, essa também é uma marcação de posição. E eu acredito que o ponto central seja a própria validação pelo STF da terceirização irrestrita. Fala um pouco também, então. Eu acho que é interessante pincelar sobre isso, até porque o próprio Gilmar Mendes cita isso nessa última decisão. Enfim, a terceirização irrestrita, ela foi basicamente um aprofundamento, né, da reforma trabalhista para validar, de fato, né, a possibilidade de contratação para desempenhar as atividades fins ou atividades meios, né, através de empresas que são prestadoras de serviço. Em outras palavras, antigamente a terceirização era para atividades meios, né? Ou seja, não eram terceirizados profissionais que atuavam na finalidade daquela empresa, né? Exatamente. E aí isso mudou. Exatamente. Isso foi validado pelo STF e de lá para cá, várias decisões, seja nas instâncias de piso ou até mesmo dos tribunais, elas relativizavam, dependendo do caso concreto, obviamente, né? Sempre tem que ter uma análise do caso concreto sobre a validade ou não da terceirização, e isso aumentou as demandas, né? Através dos próprios recursos patronais ao STF. Então, dentro desse bolo, os ministros eles identificaram que teve um aumento severo, né, das judicializações em temas como, por exemplo, reconhecimento de vínculo, e isso não decorre só do simples acionamento do STF para versar sobre essas questões, mas da própria condição da relação de trabalho está cada vez pior, situações mais precárias, ser evidenciado mais fraudes, né? Então, o trabalhador recorre à Justiça do Trabalho porque ele precisa, não é porque ele quer, não é porque ele resolveu acordar e vou prejudicar aqui alguém, não é assim que funciona, né? Então, dentro dessa relação, eu acredito que houve um tensionamento entre a Justiça do Trabalho e o STF que se aprofundou. E agora, essa decisão, ela não é só uma marcação de posição contra a classe trabalhadora, mas contra a própria Justiça do Trabalho, em especial os magistrados e as associações de magistrados, que têm uma tendência um pouco mais progressista do que os outros. Porque realmente não é comum juiz, que é uma categoria, uma classe tão burocrática, né, elitizada, eles não terem um consenso sobre uma situação. Mas é porque, de fato, isso compromete a própria atuação desses desembargadores e desses juízes, porque realmente há o flagrante esvaziamento da Justiça do Trabalho e, enfim, nesse passo existem realmente algumas associações, por exemplo, as Amatras, a Anamatra, que inclusive encabeçaram alguns protestos, né? Acho que foi no último dia 7, na sede dos tribunais regionais, para criticar os efeitos dessa decisão, mas abordando especificamente sobre o perfil do judiciário. Não é muito diferente. Os juízes eles também têm uma mentalidade pró-patrão. Eles são de orientação ideológica pró-mercado. E isso a gente vê não só nas escolas de formação dos juízes, mas até mesmo nas faculdades de direito. Uma crítica que a gente faz muito ferrenha é que nas aulas introdutórias, enfim, nas graduações de direito, sempre somos bombardeados com teses, com teorias norte-americanas, de teóricos que são fracos no ponto de vista teórico realmente para abordar as questões relativas ao nossa aplicação sobre o direito, nosso ordenamento jurídico, ou que não tenha efetivamente uma relação com o que a gente precisa, né? E existe muito esse gap porque o direito, enquanto formação, tem uma problemática muito ligada a essa defesa do liberalismo.
Então é um ponto, uma questão que a gente vê nas graduações, a gente vê nas escolas de magistratura. Existe uma tendência muito forte dos juízes eles terem posicionamentos pró-patrão. Inclusive, já me deparei com várias decisões da própria regional daqui, né? Sobre o próprio tema de reconhecimento de vínculo, que as decisões são escabrosas, enfim, validando efetivamente fraudes, porque documentalmente tinha uma assinatura em um reconhecimento de firma. Então é um ponto muito básico que foi comentado. O direito do trabalho, do ponto de vista principiológico, principalmente processual, ele versa sobre uma disparidade na relação de emprego, né? Em que o trabalhador e o patrão eles não estão em pé de igualdade. Então, com base nisso, não é um documento fraudulento que vai versar a real relação de emprego. Pois é. Então, também é uma crítica que tem que ser feita do ponto de vista do próprio judiciário trabalhista. Em que ponto os juízes do trabalho ou os desembargadores do trabalho deixaram a situação correr a um ponto que o próprio STF foi acionado diversas vezes, né, repetidamente, sobre temas que não lhe competem. Isso é fruto também de um gap nas próprias decisões, nas próprias fundamentações, e tudo isso a gente tem que refletir criticamente. O papel do judiciário como um todo nesse quesito, né? E daí entra um dos aspectos que você abordou, né? Quando você passa essa relação para a justiça civil, né? Para os tribunais cíveis, né? Comuns. Primeiro que você tá, em tese, é empresa com empresa, né? A relação contratual a minha empresa, que normalmente, Sim. né? Grandes empresas que estão com a sua empresa, que é um MEI, né? Sim. Então começa por aí. Uhum. E elas não estão... Nós, os empresários. Exatamente, né? E assim, eu já tive essa experiência e eu quero falar sobre isso também, porque tem uma parada e era uma pequena empresa e tudo, mas enfim. E aí, pra quem não tá acostumado, se você é seletista, ou mesmo que não seja seletista, mas nunca trabalhou assim na prestação de serviço, de contratos, enfim, tem o seu CNPJ pra trabalhar, é muito louco, porque assim, se você tá prestando serviço, você é seu próprio empresário. Então, assim, é a minha empresa. Então, por exemplo, se é a minha empresa, se você tá prestando o meu serviço, o horário quem vai disponibilizar sou eu. Então não é você. Eu que trabalho no meu horário. Então, chega aqui 9 horas da manhã. Não posso chegar às 9, não. Eu posso chegar às 11. Uhum. Né? Então, assim, esse é um detalhe, por exemplo, simples, que é uma distorção, e aí em casos concretos, porque já aconteceu comigo, né, Nathan? Uhum. De coisas simples, né? Tipo assim, se a partir do momento você assina lá como prestador de serviço o seu contratinho no seu MEI, no seu CNPJ. É entrega. E é entrega. Você quer que eu entregue aqui? Não, 9 horas que o serviço eu vou fazer, mas assim, eu tô aceitando. No dia seguinte eu não quero. Eu vou sair, não vou trabalhar. Se você não pode fazer isso, meu amigo, já começa por aí. Isso é um dos detalhes, né, Nathan? Sim. São vários, mas esse é o que eu lembro bem, assim. Que é isso? Não, você vai chegar aqui, vai trabalhar de 9 às 6. Não, na minha empresa, Caio Belandi, esse meu CPF, que eu não tenho nem nome, a minha empresa. Não, eu não trabalho de 9 às 6, não. Então, assim, são várias distorções, e aí, pra gente arredondar, uma das coisas que eu acho que é importante falar, e é o nosso papel aqui também, de observatório da imprensa, esse é um assunto que você não vai ver na mídia. Você não tá vendo, mal vai ver. Talvez você nem esteja sabendo. Você vai ver lá no G1 botou, foi. A Globo vai falar, Gilmar Mendes suspendeu. Tchau. Você não vai ver um debate. Não tem estúdio aí. Você não vai ter estúdio, não vai ter debate, você não vai ver o Guedinho falando sobre isso, você não vai ver a CNN falando sobre isso. Bom jornalista, eu falei que citei o Guedinho porque é um bom jornalista. Nem os bons, eles não vão ser nem permitidos a serem falados isso. E aí tem dois motivos. Um que é a lógica, afinidade ideológica, né? A gente tá falando de interesses comerciais das grandes emissoras de TV e de jornal com o grande capital. Então, essa afinidade é óbvia, é lógico, a gente tá aqui falando toda semana, 9 anos, enfim. Mas tem um outro detalhe, e eu estava conversando com o Nathan sobre isso. A pejotização, um dos primeiros lugares que a pejotização chegou foi no jornalismo. Na comunicação como um todo, publicidade também. Já há muito tempo, mais de 20 anos, pelo menos, deve ter mais, que os grandes jornalistas principalmente, mas não só eles, eram contratados, e são talvez ainda, em vários lugares, né, não são todos, como suas empresinhas. Né? Você é o PJ. Então, é uma categoria que já está com essa pejotização já há muito tempo.
né, Natan? Sim. A gente estava conversando sobre isso, advogado chegou também ali no mesmo período. Primeiro, que fosse para ganhar mais e não pagar imposto, né? Que o jornalista acha que precisava do direito. Os grandes, né? Para burlar, né? Com salários mais vultuosos. Então, o jornalismo... E aí eu dou aqui um depoimento que, enfim, eu vivi, assim, isso. O jornalismo, como um todo, não estou também generalizando, não é todo lugar, 100% do jornalista que é assim, né? Tem lugar que é elitista e tal, mas é comum. Então, assim, por exemplo, às vezes a gente fala assim, a gente brinca, não, o FGTS do fulano às vezes nem tem FGTS, porque é contratado pela empresa dele, né? No rádio, por exemplo, né, os grandes radialistas que a gente conhece de esporte e tal, é a empresa deles que é contratada pro horário, né? É a empresa deles, aí leva o comercial, leva a equipe, jornalista, repórter. Quando você vê aquele, fulano foi junto, foi o fulano de Fulano levou 3 repórteres. Fulano de tal saiu da Globo pra Tupi e levou toda a equipe inteira, né? Porque é a empresa dele, né? É claro que aí já é um outro tipo, nível de vínculo. A gente tá falando de caras grandes, assim. Tipo, é um vínculo de empresa média com empresa grande. Né? Agora, os outros também estão, os pequenos jornalistas e comunicadores, enfim, também estão propensos a isso. Então, assim, um dos pontos, né, Natan, que a gente sempre fala aqui, né, e eu visualizei muito isso não foi debatido. Há um mês tá uma pauta quente, foi pincelado, claro, não tô dizendo que ninguém nunca falou sobre isso, não, foi, mas assim, eu vi gente falar muito mais, repercutiu muito mais da Janja falando do TikTok do que da pejotização. O Bebê Reborn e a Virgínia do Tigrinho, embora essa seja uma pauta que é séria, deveria ser, repercutindo muito mais que isso. Então é o papel da comunicação também, né? Esconder isso e quando vai falar vai dar uma desvirtuada por esses 2 motivos. Né? Sim, perfeito. É justamente esse laudo que você já apresentou, né? Infelizmente, o que é reproduzido na grande mídia é o que, de fato, compõe a grande pauta do empresariado, né? Então, se é uma decisão que compromete a classe trabalhadora e, de fato, beneficia, né, todas essas novas relações contratuais que são prejudiciais a nós, não vamos ver isso sendo abordado nem minimamente, muito menos criticamente na grande mídia. E um ponto interessante para abordarmos, né, justamente sobre como as situações que são os pontos fora da curva, eles são tratados como o que deve ser generalizado. Então, obviamente, um grande jornalista, né, renomado, que ele constitui o seu CNPJ e tem toda a sua equipe e é bem remunerado para isso, ele é utilizado como base para uma decisão dessa, enquanto diversos outros jornalistas que acabam de se formar são lançados ao mercado de trabalho de forma precarizada, eles tratam da mesma forma. Exatamente. O cara que ganha 50 mil e o cara que ganha 2 mil. Exatamente. Então, é esse problema que a gente enfrenta, né? Tanto que na própria decisão do ministro, ele cita algumas categorias. Sim. Ele cita justamente advogados, ele cita, por exemplo, o pessoal, né, das entregas, o pessoal que é uberizado, né? Seja os motoboys ou o pessoal de entrega por aplicativo de bicicletas, que tem uma menção sobre isso, né? E a gente pensa que o ponto fora da curva é interpretado como a generalidade. Claro. Na verdade, a gente não tem essa possibilidade de diálogo ou de realmente ditar no contrato qual é efetivamente a relação que queremos nesse contrato. Ou você aceita ou tem uma gama de trabalhadores jogados no desemprego para aceitar essa condição. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Enfim, né? Imagina, né? Eu chegar pro cara que me contratou lá e falar, não veio 9 horas da manhã, não. Não. Eu ganhando 3 mil reais. Né? Tipo assim, recém-formado, né? Então, assim,
A pejotização realmente é um... E assim, tem um outro assunto também, né, que é... A gente pincelou sobre o fim da CLT e ouvia muito isso, né? Que é a coisa da educação financeira, né? Esses dias eu tive com alguém, cara esclarecido e tal, progressista e tal, e que falou, porra, FGTS, cuido eu. Eu acho que tem gente que vai ter algum nível de esclarecimento para receber o dinheiro integral, sem imposto, sem nada, né? Sem FGTS, né? E poder cuidar da sua aposentadoria, né? Mas não tá à toa na legislação, né? É importante você ter esse colchão, né? Não pensar do seu ponto de vista individualizado, mas pensar do ponto de vista da sociedade. Exato. De massa. E aí, quando a gente... Todo mundo vai conseguir cuidar do seu FGTS. E aí, a pejotização, a gente tá falando que atinge, por exemplo, faxineiros, motoristas, diaristas, copeiros, não só... E aí entra, né, Natan? Quanto menor o rendimento, né, dessas profissões que são subjugadas pelas pessoas e pelas empresas, mais a vulnerabilidade. Então, quando eu citei o radialista, por exemplo, né, é evidente que aquilo ali é o que o Natan falou, né, é o exemplo bem-sucedido, o cara tá nem aí, ele quer mesmo ser empresa, ele é empresário dele mesmo. Então. Sim. Mas a gente tá falando lá dessa massa, né, de trabalhadores que muito vulnerabilizada e que sem direito, né, e é isso, você quando tá... legal... você quer receber CLT ou quer receber... vai receber o dinheiro inteiro, a CLT não vai ter desconto, né? Sim. Mas aí como é que vai aposentar, né? Como é que vai ter... Se tiver uma doença, né? Como é que vai, enfim, ter esse colchão, né? Enfim, pejotização é um assunto muito grave, realmente, que a gente precisava debater aqui. Agradeço a sua presença, acho que a gente conseguiu dar um apanhado geral, enfim, esse assunto é um assunto que a gente vai estar atento nos próximos dias aí, porque é possível que tenha desdobramento, e porque a grande mídia não fala. Sim. E de fato a gente está vendo um STF que defende a nossa Constituição Federal e de um lado defende e de outro rasga, né? De um lado impede que a extrema-direita avance e torne esse país uma ditadura, enfim, ou então um país de exceção, um regime de exceção, mas que ao mesmo tempo coloca os trabalhadores na mais tacanha vulnerabilidade, né? É muito sério isso, é muito sério porque a gente está, de fato, num momento de mudança das relações de trabalho, que também já discutiu bastante aqui. Então, Natan, agradeço a sua presença, valeu mesmo. Se tiver algum recado final, alguma coisa que de repente você queira pincelar que a gente não falou, deixa seu recado pra galera aí. Não, perfeito. Eu primeiramente agradeço novamente pelo convite. Para mim foi muito enriquecedor poder conversar com vocês. Parabenizar também esse trabalho, né? Já que a grande mídia não fala, vocês estão aqui cumprindo um papel em nome da classe trabalhadora para poder abordar essas questões. Então, sempre é importante a gente incentivar esses espaços de diálogo, compartilhar, né? Para que sejam ouvidos por mais pessoas e mais pessoas possam ser instruídas com esses diálogos de alto nível. E a mensagem que fica é essa, né? Um ponto que é importante só para finalizar, que talvez a gente não tenha abordado, é sobre a fragmentação final da classe trabalhadora, porque isso impede até mesmo nas formas de organização. A gente vê que, historicamente, o trabalhador, quando ele é jogado à marginalidade e individualizado, é muito difícil ele conquistar mudanças, como foi ventilado, enfim. Ele é atomizado, né? Ele é atomizado. Então, a mensagem que fica é essa, a organização coletiva, as formas de luta através dos sindicatos, das centrais, efetivamente fazer barulho, fazer pressão através das mídias alternativas, para que a gente bote o ponto de vista da classe trabalhadora em pauta, né? E para que a gente consiga não só barrar retrocessos, mas também pautar avanços. Isso é muito importante e eu acredito que esse espaço aqui é fundamental para isso. Parabéns e obrigado novamente. Pois é, quando você é empresário de si mesmo, você compete com os outros empresários, né? Ou seja, tá tudo errado. Valeu, Natan. E agora a gente vai para o caô da semana. Caô. Lê, 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 Bem, antes de entrar no caô da semana, você já sabe, YouTube, vê se tá inscrito, por favor, é importante. Deixa o like pra gente, é importante, gente, sem sacanagem. O like pra gente é muito importante.
É um dos elementos que dá engajamento. E comenta aí se você gostou da nossa entrevista com o Natan. Acho que a gente falou bastante coisa muito importante, esse assunto. E se você tiver alguma dúvida, alguma orientação jurídica que quiser também, pode deixar aí nos comentários que a gente passa lá pro Natan e pro pessoal do escritório, que de repente a gente consegue ajudar vocês. Bem, mais um caô da semana aí em forma de obituário, tá? Ficando especialista. Morreu nessa terça-feira, aos 89 anos, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que tratava um câncer de esôfago diagnosticado há um ano. Nascido em 20 de maio de 1935... quase comigo, faz aniversário. Terça-feira completaria 90 anos. Exato. Na década de 60, José Alberto Mujica Cordano foi guerrilheiro do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, revolucionários socialistas de inspiração cubana. Preso pelos saques a bancos e incursões revolucionárias no início da década de 70, ficou 12 anos detido, incluindo ali 7 anos na solitária. No lance da solitária, eu vi cada fonte dá de uma forma, né? No filme fala 7 anos, se eu não me engano. Mas, porque acho que ele ia, voltava, tinha alguma coisa dessa. Ele não é que ia e voltava, é que eram várias prisões diferentes. Ele era transferido de uma cela de solitária para outra cela de solitária. 9 anos, então teve momentos que ele ficou subterrâneo, teve momentos que foi em cima da terra e por aí vai, mas era solitário. E os registros de uma ditadura nunca são confiáveis. Pois é. Após a liberdade, ele foi eleito deputado e senador até ser ministro de Tabaré Vázquez em 2005. Foi eleito o 40º presidente do Uruguai em outubro de 2009, exercendo o mandato de 2010 a 2015. Na presidência, Mujica deixou marcas de avanços sociais e econômicos e se tornou um dos maiores símbolos da esquerda mundial no século. Posteriormente, foi senador, já velhinho, até renunciar em 2020 na pandemia por razões de saúde. Tinha uma doença autoimune, veio a pandemia e ele preferiu sair fora. Durante todo esse tempo, jamais deixou de levar uma vida simples, dispensando os palácios e casarões e vivendo na casinha camponesa, dirigindo seu notável Fusca azul. Fagner, boa noite, bem-vindo novamente. Você que além de vaticanista, pra quem não sabe, o Fagner é um obituarista também, embora... Quem não convive com o Fagner em grupos de WhatsApp... É um obituarista amador, né? Mas ele é um obituarista também. E, enfim, Fagner, morreu dos grandes, né? Se eu fosse obituarista profissional, não faria mais nada na vida, porque o que morre de gente, né, por dia aí... Gente que nunca morreu antes. Gente que nunca morreu antes. Mas, gente, olha só, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, eu não ligo pra futebol. Tá? Não sou... A única pessoa que não está usando uma camisa Eu não sou uma pessoa que liga para futebol, como vocês podem ver, a minha camisa também é vermelha. Minha camisa também é vermelha como a dos painelistas junto comigo aqui, mas é só vermelha, não tem nada a ver com futebol. Vermelho e branco. Jamais teria alguma coisa a ver com futebol no dia de hoje, assim. Mas deixar bem claro, né? Antes que me confunda, o que o Fagner tá fazendo de vermelho... Vermelho e branco. Enfim, mas é isso. Bom, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você vai ver essa live, a hora que você vai ouvir o programa. Morreu um dos grandes, morreu o cara que eu costumo dizer que deveria ser o Che Guevara falava muito, né? Eu li a biografia do Che Guevara, a do John Lee Anderson, e ele falava muito da questão do homem novo, né? As revoluções, elas precisariam criar um homem novo, né? O homem novo é o que é o homem novo? O homem novo é aquele que é desapegado dos bens materiais, é aquele que trabalha em prol da revolução social e da revolução do pensamento, que não é ligado ao consumismo, e por aí vai. E eu acho que o Pepe foi um homem novo, embora tenha se tornado conhecido do grande público, já octogenário praticamente, né? Quando ele foi eleito presidente com 74 anos. Pois é, quando a mídia o descobriu como o presidente mais pobre do mundo, né? Ele já era um septuagenário, quase octogenário, mas apesar da idade, ele era o que o Che Guevara chamava de homem novo. E na minha concepção, cara, eu já acho que já falei isso aqui algumas vezes, se não falei isso aqui algumas vezes, falei em conversas privadas, mas eu acho que todo político, toda pessoa que tem apego a dinheiro, que gosta muito de dinheiro, não pode ser político. Acho que esse é o primeiro ponto. Se você gosta muito de dinheiro, amigo, vai fazer outra coisa na sua vida, vai trabalhar na iniciativa privada, mas não queira ser político, não. Político não é atividade para quem gosta muito de dinheiro. Pelo menos não deveria ser. E o segundo ponto é que eu acho que todo político de esquerda deveria ter o estilo de vida de Pepe Mujica como norte.
Ontem eu conversava com uma amiga nossa, que já esteve aqui com a gente, inclusive, a Leté Vieira, jornalista, economista também, e a gente falava sobre as contradições da nossa vida, especificamente. E a gente falava sobre o Lula, né? Nós somos apaixonados pelo Lula e provavelmente morreremos apaixonados pelo Lula, apesar de todas as contradições que o Lula tem. A gente sabe que ele é o que de melhor se foi produzido de político no Brasil, desde que o Brasil se tornou uma república. Eu não tenho a menor dúvida disso. Já falei várias vezes aqui, o Lula era para ter... Se dependesse do Brasil, o Lula teria morrido ao nascer, né? E ele chegou onde chegou. Então ele é um fenômeno. Mas a gente falava sobre as diferenças, né? De como o Mujica tem o seu estilo e o Lula tem o dele. E a meu ver, toda pessoa que me questiona sobre isso fala, Fagner, mas você fala tanto do Mujica, fala que o Mujica é o seu ideal de político de esquerda e tal, e como é que você pode, ao mesmo tempo, ser fã do Lula, que é o cara, enfim, que vive no palácio, que tem aspirações de pequeno burguês. Imagina que toda a sociedade deve ter aspirações pequenas burguesas, né? Ter a sua picanha no fim de semana, a sua viagem de avião, que essas coisas que a gente gosta de fato. E aí algumas pessoas me perguntam sobre isso. Eu falo, cara, eu acho que eu não desprezo a origem de ninguém, assim. Eu acho que origem é uma coisa muito forte e origem é uma coisa que, na grande maioria das vezes, determina quem somos o resto da vida. E o Mujica, ele era um camponês, filho de camponês imigrante italiano com espanhol, né? É óbvio que, né, o imigrante, o cara que sai da Espanha e sai da Itália e vai parar terminal, né, vai parar no Uruguai, no fim do mundo, né, como diria o Papa Francisco, no fim do mundo, é óbvio que esse cara não tem muitas posses, ele vai para o Uruguai em busca de uma vida melhor. Mas isso não né, pelo menos no caso dele, não significava miserabilidade, que eu acho que é uma coisa que é muito comum na trajetória do Lula, ao contrário. Então eu entendo, por exemplo, o Lula ter as aspirações e imagina que a população, de uma maneira geral, deve ter as aspirações pequenos burguesas, porque ele tem como sua marca principal de vida a miséria. Ele é um cara que nasceu e pro Brasil oficial, ele já deveria ter morrido ali, ao nascer. Ele não deveria chegar nem à fase adulta, que dirá ser presidente. E o Mujica tem uma outra trajetória. Pobreza não é miséria. Miséria é algo muito além e é algo que a gente aqui nessa mesa não tem a dimensão do que é, porque a gente nunca viveu a miséria. A gente já viveu a pobreza. Eu já vivi a pobreza, né? Eu sou de uma geração que o leite da criança era o leite de saquinho tipo C, que era água pura e que era dado pelo voucherzinho do Sarney, que se falava na época, né? Mas mesmo a classe média comprava o leite tipo C, sim, não era voucher, mas comprava na padaria o leite tipo C. Mas isso não é miséria. Não. Isso é pobreza. Eu tinha o leite. Eu tinha o leite. Isso é pobreza. E o Mujica tinha o leite, né? Ele é filho de imigrantes, que, né, camponeses, ele era um florista de profissão, né, até onde eu sei, os pais não eram analfabetos, nada disso. Isso faz muita diferença. Mas eu continuo dizendo e continuo achando, eu respeito a origem de todo mundo, eu respeito o que essas duas grandes figuras que são elementares. Uma elementar para que eu pudesse ter formação, ter emprego, ter viajado, conhecido muitos lugares no Brasil, fora do Brasil. O Lula é, na minha concepção, fundamental para isso. E o Mujica é fundamental, talvez, para que eu seja quem eu sou, porque o Mujica me ensinou a pensar diferente. Até eu conhecer o presidente mais pobre do mundo, esse pensamento, essa reflexão sobre o consumismo, essa reflexão sobre a bagagem, o que eu devo levar, o que eu devo deixar, o que é importante para mim, o que não é, quem é importante, quem não é. Isso eu aprendi com ele, aprendi com o Mujica. O Mujica me ensinou que a vida é muito mais do que trabalhar.
É muito mais do que receber o salário no final do mês, é muito mais do que cumprir, né, sonhar com bens de consumo, sonhar com um apartamento, sonhar com um carro. Ele me ensinou muito isso. Então eu acho, cara, que no momento atual, no mundo que a gente vive, de neoliberalismo, isso que a gente fala toda semana, o neoliberalismo desenfreado, um individualismo total, né? O Brasil é um país muito diferente do Uruguai. Quem já esteve no Uruguai, né, que tem um pouquinho de percepção, nota as diferenças claras. É um país muito, embora, né, fronteiriço, é muito diferente. Embora tenha sido Brasil, é muito diferente. Ficou independente do Brasil. Ficou não ficou independente do da Espanha. Brasil, né? Embora tenha sido Brasil, é muito diferente. É um país muito peculiar, que tinha que ser o Uruguai mesmo. Não podia ser Brasil. Se Mujica não fosse um presidente possível em nenhum outro país. Exatamente. Exatamente. É um país muito diferente. Então, cara, eu fiquei muito sentido até anteontem eu tava tranquilo, enfim, eu falei no grupo, né, nós estamos na quinta, eu falei no grupo na segunda-feira, quando eu vi a entrevista da Lucia, falando que ele tava de final, até Daniel falou, não, mas ele já tá dizendo que tá de final há um ano. Eu falei, Daniel, a fala dela é muito mais enfática e muito mais resignada. Não, em janeiro ele falou que ele tinha parado de tratar. E a segunda-feira ela falou que ele tava em cuidados paliativos. Pois é, eu falei, Daniel, é muito mais resignada e muito mais enfática a fala dela. Eu acho que não vai demorar muito. E é isso, 24 horas depois ele morreu. E aí, eu fiquei bem ok, assim, falei, cara, ele tinha 89 anos, ele morreu praticamente com a idade da minha velha, né, minha velha morreu 1 ano e meio atrás, com 88, eles tinham a mesma idade, ele era um pouco mais velho que a minha velha faria 90 em outubro. Agora, e ele faria semana que vem, né? Então ele tinha 89 anos, ele já estava doente, já tinha abandonado o tratamento, já sabia que não tinha jeito. Então eu fiquei ok, falei, porra, é foda, enfim, perdemos o cara, mas é isso, o corpo vai, mas as ideias ficam e as ideias vão ficar para sempre. Mas ontem, quando eu vi a cena, quando eu vi o caixão pela primeira vez, a bandeira do Uruguai, a bandeira da Frente Ampla, aí eu falei, caralho, que merda, puta que pariu, tanta gente ruim pra morrer velho, né? Porque é isso, né? Tem gente ruim velho e tem gente ruim novo. Se alguém me perguntar, mas enfim, tem um monte de velho aí dando as cartas no mundo, a gente, né, o mais famoso dele está aqui ao nosso norte e não tem uma gripe, né? Dizem que pegou a porra da Covid no auge da pandemia. No auge da pandemia e não consta que não sentiu. Não, sentiu. Sentiu? Sentiu, ficou. Parece que ele teve medo e tal. Enfim, mas. Né, como vocês podem ver, recuperou. Mas tá aí. Foi eleito 5 anos depois, tá aí. Foi eleito. De novo. E a gente perde os nossos, né? A gente vê os nossos indo embora. Mas o que vale é isso, assim. O Mujica foi, mas ele deixou muitos ensinamentos. E a mensagem que ele passa vai ficar aí pro resto da vida. E o que eu acho que é mais bacana ainda, né? Porque eu percebo isso muito diferente de outros expoentes políticos de esquerda no Brasil e no mundo. Mujica, apesar dos seus 80 e blau, quase 90... parece que a grande parte dos seus seguidores são jovens, né? Ele toca a juventude de uma maneira que a gente não vê com tanta frequência. Não são todos os políticos da idade dele que tocam. Ele é uma figura inspiradora. Muito inspiradora, muito ele diferente. Ele é uma figura que, a meu ver, tem tudo a ver com a juventude, porque o que é a juventude? A juventude é o sonho, né? E você vê um velho falar, né, que o trabalho não é tudo, que a gente, né, não pode gastar a nossa vida naquilo que não vale a pena. Porra, isso é um discurso muito jovem, né? E aí eu acho que é por isso que ele toca tanto jovem e a gente que imagina que o jovem é a locomotiva das transformações da humanidade, é bom que a gente tenha uma figura como ele para poder tocar tanto o coração da juventude. Eu acho que essa coisa do estilo de vida dele, eu acho que é bastante simbólico e é bastante inspirador, né? Mas ao mesmo tempo, e aí talvez venha daí a comparação com o Lula, não quero entrar, acho que o Fagner já entrou. Ao mesmo tempo, a gente entende que por ser a origem que ele tem, o país que ele tem, as coisas que ele defende, né? O Mujica era um socialista. Ele era um socialista. Ele era amigo do Lula, ele era um socialista. O Lula nunca foi um socialista. Vai ficar no Lula, né? Tem outros tantos exemplos. Então, assim, para além do Fusquinha Azul, eu acho que ele colocou essa coisa do jeito simples, ele colocou numa escala bem ampla, né? A ponto de chamar a atenção da mídia. Ele colocou o Uruguai no mapa, gente. Todo respeito ao Francesco e ao Obdúlio Varela, ele colocou o Uruguai no mapa. Não se falava do Uruguai. E ele tem avanços sociais e econômicos importantes, como a gente falou na entrada,
E aí ele tem a questão de legalização de aborto, de legalização de o governo da Frente Ampla como um todo, né, que foram 15 anos desde o e Vasco agora antes. voltou. Exato. Ele tem um legado muito forte, político, partidário, eleitoral. E esse estilo dele, ele colocava aquilo enfim, levava à 10ª potência. Mas, ainda assim, eu concordo com o que o Fagner fala, da coisa do... O recado final que ele dava era o recado final que ele mostrava, né? E aí ele deve ter pelo menos, assim, umas 40 frases que eu já vi do Mujica, e eu falei, caralho, esse velho era foda mesmo. Entre elas, várias dessa do não ter apego às coisas. Não sou pobre, eu só tenho coisas suficientes pra elas não tirarem minha liberdade. Ou seja, para algumas pessoas vai ser um fusquinha azul, para outras vai ser, de repente, uma palhozinha, né, igual a do Boulos, né, que agora já não é mais. Corsa. O Boulos era o Corsa. Era Corsa? Corsa. É isso, não precisa ser um fusquinha, mas vai ser um carro normal, né? Não precisa ser uma casa no campo, pequenininha, mas pode ser uma casa, né? Acho que o recado que ele passava era esse. O fato dele gostar de coisas muito simples tem a ver com várias outras coisas que eu acho que é legal, era simbólico. A coisa do Fusquinha Azul era muito simbólica, a coisa dele com a cadelinha, até a cadelinha dele, coitadinha, que cadelinha de 3 pernas. Que tinha três patas. Foi atropelada por ele. Pois é, toda uma história de humildade que ele gostava, ele se sentia bem assim. Mas qual era o recado que ele passava e que a imagem dele passava? Era o recado que é o fundamental pra mim, que é o recado de a gente não precisa de muito. Pra viver bem. A gente não é voto de pobreza. Não é voto de pobreza. É voto de viver com o suficiente. Exato. Eu quero o socialismo e eu mostro como eu acho que poderia ser o socialismo. Um carro, uma casa. Tô dando aqui um exemplo bem, né, antes que os marxistas aí teóricos Tô dando um exemplo bem rasteiro, porque era o exemplo que ele dava, né? Porque assim, cara, eu não quero que os políticos tenham um Fusquinha. Que inclusive era brasileiro, né? Que é fabricado no Brasil. Eu não quero que os políticos que eu voto tenham um Fusquinha. Mas eu quero que os políticos que eu votem não tenham 10 carros. Sejam sóbrios. Né? Ele vai ter um carro. Eu não quero que o político que eu voto não viaja nunca. Mas eu não quero que o político que eu voto viaje para palácios. Então, assim, acho que o recado é esse que ele passa, né? É o recado de, gente, dá pra ter. É um carro, eu tenho 2 mãos, só preciso de um carro que me leve pros lugares. Se vai ser um Fusquinha, se você pode comprar um melhorzinho, se você não gosta de Fusca, mas gosta de um melhorzinho, beleza. Eu acho que isso era muito bonito dele, né? Para além de ser um pensador, ele tinha toda essa coisa do pensador e, de fato, talvez tenha sido o grande exemplo, e aí o Fagner tem um obituário do Fagner nas redes, é muito legal, né? Morreu um homem coerente. E eu acho que é isso que fica, né? O cara, a parte de ser um homem simples demais, eu, por exemplo, não conseguiria viver num Fusquinha. Eu nem tenho carro, nem gosto de dirigir, mas sei lá, eu não gosto de Fusquinha. Então eu teria um carro melhor. Mas é isso, assim, tipo, cara, eu tenho esse carro. É o meu carro, é um carro, né? Esse é o recado que ele passa, né? Eu fiquei muito triste quando ele morreu, porque eu acho que ele é um cara, até me arrepiei aqui um pouquinho, porque eu acho que ele é um cara que tinha... Tipo assim, cara, dá pra ser feliz assim. E ele falava que era feliz assim. E tem pessoas, a gente conhece gente que é feliz assim. Nós somos felizes muitas vezes, né? Com o que temos. E é isso assim, cara. O que eu tenho não me rouba a liberdade. O que eu tenho não é o tempo, né? A coisa da parceria dele com a esposa dele, com a Lucia, sabe? Que também era uma mensagem muito clara, né? Eles falavam, a gente uniu o amor e a revolução, né? Olha que bonito, né? E ele, de fato, fazia tudo isso, né? Então, de fato, é uma figura muito inspiradora, que eu acho que pode servir de inspiração. Essas bases, não precisa copiar o Fusca Azul, não precisa ter uma casinha pequenininha com um quintalzinho no campo, mas a base dele era, a gente não precisa de muito. Eu quero que todo mundo tenha o que eu tenho, porque isso aqui é o suficiente, né? E eu acho que isso é a mensagem que ele passa, que o socialismo passa, né? Porque a gente é sempre essa coisa, né? O socialismo não é a divisão da pobreza, mas o socialismo, ele requer que para todo mundo ter, não vai ter alguém que vai ter muito. Então, é também socialismo isso, né? Não era um voto de pobreza somente, ou um voto de simplicidade somente, né? Então, acho que isso é o barato dele, e assim, raríssimo, né? Figura raríssima no momento que exatamente que a gente vive de bens, né? Materiais, de celular, de carro, de tecnologia, né?
ele recusar isso de alguma forma, ou nem recusava, né? Mas ele falava muito sobre, inclusive, sobre celular, sobre rede social, ele falava sobre isso. O gasto do tempo. O gasto do tempo, né? Que é um negócio que é real, porque quando a gente fala assim, cara, a gente tá com tempo pra nada, tô só trabalhando, tô sempre cansado, isso é capitalismo, né? Isso é... E que era uma crítica que ele fazia, né? Isso é consumismo. E o mais curioso, assim, eu li, né? Eu tenho a biografia dele e li, né? Uma delas, né? Uma Ovelha Negra no Poder. E o mais curioso é que, lendo o livro a primeira vez, assim, o Mujica tinha muitas críticas ao marxismo. Ele não se considerava marxista. Ele tinha ele dizia que tinha um pé no anarquismo, inclusive, embora, né? Fosse... A Frente Ampla, o partido dele é, na verdade, uma amálgama, né? É um colchão, uma coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos. E o partido específico dele era o Movimento de Participação Popular. Então, ele dizia, né, que tinha um pé no anarquismo, tinha muitas críticas às experiências socialistas que nós tivemos ao longo do século XX. Chamado socialismo real. Né, exatamente, tinha muitas críticas. Enfim, era um cara, eu acho que Mujica não caberia em outro lugar do planeta que não fosse o Uruguai mesmo, porque é muito peculiar. O país é muito peculiar e a forma de pensar dele é muito peculiar, embora, né, às vezes a gente se esqueça, assim, que ele era um homem da prática, mas ele também era um homem da teoria. O Mujica, ele formulou muita coisa no pensamento, por isso que ele é tão inspirador, né? E é isso, acho que não caberia... No Brasil, dificilmente seria deputado, que dirá presidente, né? Num país com tanto latifundiário, né? Embora se diga que o Uruguai tem mais boi que gente, mas o Brasil tem muito latifundiário para poder caber um Mujica aqui com tanto poder, né? Muito latifundiário armado, né? Isso que eu ia falar. Inclusive, capaz de chegar aos 89. Né? Exatamente. Nem ser para dono de poder ONG, chegar... Mesmo no Uruguai, ele foi difícil, ficou 12 anos preso, 7 na solitária. Pois é. E tem isso também, acho que esse aspecto, né? O fato de ele ter sido um guerrilheiro e preso tantas vezes, e preso em solitário. Ele foi preso 3 vezes. Fugiu 2, e na terceira ele foi anistiado. E preso em solitária, né, gente? Assim, tipo, eu até falei, né, dos 7 anos, não importa quanto, não importa. A partir, sei lá, quero crer que a partir dos 2 meses, de 1 mês de solitária, já não faz mais efeito, porque a cabeça já pifa, né? Você imagina esse cara, né? Ele já era um senhor, né? Já era ali ele já tinha 40 anos. Ele saiu da cadeia aos 50. Ou seja, já não era um garoto. A última vez ele não saiu era um aos 50. garoto, né? E o filme, né? A Noite de 12 Anos é um filme maravilhoso que não tá no streaming, né? Parece que tiraram. Tava no Netflix até meses atrás. Agora não tá em nenhum streaming mais. Enfim, no Brasil. Tem aí o link do autor. Cara, é maravilhoso e conta um pouco disso. E que tinha muito a ver com, inclusive, com o estilo de vida que ele levava, né? Imagina, o cara que fica passou anos da vida dele numa solitária, comendo inseto. Então, assim... Comendo inseto, bebendo a própria urina e proibido de ler. Né, ele falava que durante o período que ele ficou na solitária, como sabiam que ele era um leitor voraz, né, ávido, uma das coisas que a ditadura tirou dele era o direito à leitura. Então ele ficou 7 anos, ele falava, eu pensei muito durante o tempo que eu fiquei na ditadura, porque eu fiquei 7 anos sem ler. Então eu tive muito tempo para pensar. Porra, né? Então essas formulações todas vêm daí, né? Pois é, então... Cara, é um ser humano muito peculiar, dificilmente a gente vai ver outro. Eu diria que no século XXI, embora ele fosse um homem do começo do século XX, primeiro terço do século XX, eu diria que no século XXI ele já, né, estamos aí com 25 anos de século XXI, ele entrou sexagenário. Ele tá no hall aí dos grandes homens dos grandes homens do século atual que a gente está vivendo, né, desse primeiro quarto de século, porque ele ensinou muita gente a pensar fora, né, do criticamente. Pensar fora daquilo que a gente é ensinado, praticamente aquilo que a gente é ensinado desde pequeno, né? O famoso o que você vai ser quando crescer. O que é a pergunta do que você vai ser quando crescer? A profissão mais do que isso, né? Qual vai ser a forma de você ganhar dinheiro e ficar rico? Exato. Né? Que é o grande pensamento de todo mundo para te vender da infância. Qual o sonho? Meu sonho é ser rico. Ser jogador de futebol, sei lá, jogador de futebol rico. Né? Então é o cara quem me ensina, cara, que não é bem por aí, assim. A gente tem uma vida
que pode ser longa, média ou curta, e o que a gente faz com o tempo dessa vida, né? O trabalho é só uma parte da nossa vida. O trabalho é só uma parte, né? Os bens de consumo, o famoso caixão não tem gaveta, né? Você vai ser enterrado, vai ser cremado e tal, você não tem onde você guardar. Não leva nada. Você não leva nada, não tem gaveta mesmo. Então, e aí? Então acho que é isso, cara. Muito, muito inspirador, muito... Foi. Triste, mas é o ciclo da vida. E outra coisa que eu acho também que é muito importante, só talvez para finalizar minha parte, que ele ensina, né? Como falei, já li a biografia dele e tal. É um cara que ensina, inclusive, a pensar sobre a finitude da vida, porque ele fala muito sobre isso. Agora, na parte final, né? falou muito. Falou muito sobre a finitude da vida, sobre como aceitar a morte de braços abertos, como a morte como o ato final da vida. Se não tem a morte, não ia precisar ter a vida. Né? Se não tem a morte, a vida não teria graça, né? É o que ele fala, né? A vida não teria graça. Tem que acabar pra... Pois é. Então... É isso, é um cara muito, né, que ensina muito, assim, que me ensinou muito. Eu lamento muito que em 2015, quando ele teve aqui no Rio, no discurso na UERJ, né, eu tava trabalhando e não tive condição de ir e me arrependo demais. E de lá pra cá eu acho que ele não voltou mais, assim, pra isso, né? Ele voltou, evento público, né? Ele voltou. Do Lula, ele voltou pra visitar o Lula em Curitiba, quando o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro. Mas pra evento público acho que não rolou mais. É isso, 10 anos se passaram. Tomou uma cervejinha na Tijuca. Né? Comeu rabada, rabada com agrião. Você vê, né? É isso, assim, tipo, o cara virou notícia porque ele parou num bar pra comer num boteco. Rabada com agrião na Tijuca. E tomar uma cerveja, uma cachaça, sei lá. Cerveja. Era o cara, era isso, assim... Era um cara assim mesmo, é o famoso gente como a gente, né? Muito inspirador, né? E acho que as lições que ficam é essa, né? Do trabalho, do tempo, né? Eu vi uma... Não sei se era psicóloga, era alguém famosa da área, não sei se psiquiatra, era uma pensadora famosa, né? Não lembro quem foi. Então não posso citar, mas eu vi também, não lembro aonde foi, mas eu nunca mais esqueci isso, né? Que quando a gente perguntam pra gente, né? Quem é você? A gente quase sempre começa pela nossa profissão, né? Quem é você? Eu sou um jornalista. E ela dizendo, né, cara, isso aí deveria ser, porque você hoje é um jornalista, poderia ser amanhã um médico, depois um arquiteto, depois um porteiro, depois ou nada, né? Eu não tô fazendo nada, não tem função nenhuma, né? Então acho que essa é uma lição que o Mujica deixa, né? A gente não é o nosso emprego, né? A gente não é o nosso emprego, a gente não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é o meio que a gente tem para viver. Isso talvez a maior e melhor crítica ao capitalismo e a mais aderente, né? Porque dificilmente você vai ver alguém da classe trabalhadora não concordando com isso, né? Você é muito mais, você é pai, você é mãe, você é amigo, você é irmão, você é mulher, você é homem, enfim, você é muito mais do que seu trabalho. E a outra lição, e eu citei aqui uma vez o Olívio Dutra, ano passado, quando eu vi a imagem do Olívio Dutra indo na cozinha solidária ajudar as pessoas vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Aos 80 blau. 80 blau. E às vezes eu me pergunto muito, vale a pena? Pô, tô fazendo isso aqui, tô falando, tô me desgastando. Será o que de Bolsonaro, será o que de Lula, será o que de Trump, será o que de capitalismo? Eu fico, pô, será que vale a pena? E aí eu vejo o Olívio Dutra. E aí eu vejo o Mujica. Morreu no último dia. Enquanto ele pôde falar, ele falou contra o capitalismo de alguma forma, né? Embora talvez ele, como o Fagner falou, o Fagner que leu a biografia dele, talvez não fosse um socialista, né? Mas era um anticapitalista, claramente, né? E ele morreu... Socialista não era um marxista. Ele morreu... mas é mais voltado ao anarquismo, né? Mas ele morreu no último dia, as últimas frases dele provavelmente teve ali alguma crítica ao capitalismo. Então, a lição que fica a gente dar continuidade a esse senhorzinho, que a gente conheceu já senhorzinho, que militou enquanto senhorzinho, enquanto pôde, participou, deu entrevista, ele enquanto pôde esteve inspirando a gente, e aí a gente não tem direito, eu com meus 35, vou fazer 36, deixo os parabéns aí, faço 36 na segunda, eu não tenho direito de falar assim, não vai dar, não dá mais, cansei, né? A gente pode diminuir, a gente pode mudar a tática, a gente pode, né, esperar, mas a gente vai até o fim, até que todo trabalhador e toda trabalhadora tenha sua dignidade, porque era essa a luta do Mujica. Queria fazer só um comentário aqui que não tem a ver com o assunto, porque o Uruguai, inclusive, nos ensina a respeito disso. E olha que curioso, enquanto a gente está aqui falando do Uruguai, falando do Mujica, eu recebi um e-mail do Senado Federal,
me dizendo o seguinte: a sugestão legislativa 24/2020, que trata de proibir programas policiais sensacionalistas de serem exibidos pela televisão aberta, foi debatida na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Os senadores decidiram não transformar a sugestão em projeto de lei, obviamente, né? Eu estou recebendo esse aviso porque eu participei dessa campanha. E lá no Uruguai, durante o governo do Mujica, os programas sensacionalistas, eles são exibidos só de 10 às 6, 10 às 4. Só em horários. Madrugada. E não à toa, né, o apelo popularesco, sanguinolento daquele país de 4 milhões de habitantes é praticamente nulo se comparado ao que a gente vive aqui no Brasil. Cara, quem não conhece o Uruguai, eu recomendo muito que vá ao Uruguai. Eu fui ao Uruguai uma vez. Viagem no tempo, né? Fui ao Uruguai uma vez. É mais do que isso. É mais do que isso. É um ritmo diferente. É mais do que isso. Não teve ideia, é a maior cidade pequena do mundo. É a cidade pequena de 1,5 milhão de habitantes. É mais do porque que o isso. ritmo da roça. O ritmo da vida, das coisas, das pessoas é diferente de qualquer cidade de 1.500.000 aqui no Brasil. É um lugar muito diferente, cara. Eu fui ao Uruguai numa ocasião muito específica da vida, que eu não queria estar no Brasil quando o Bolsonaro tomou posse. No dia da posse eu queria estar fora do Brasil, e o lugar que eu poderia ir, o dinheiro que eu tinha e por tempo também que eu tinha, era o Uruguai. E aí eu embarquei por Uruguai no dia 1º de janeiro de 2019, às 8 da manhã. Enquanto o Bolsonaro tomava posse aqui no Brasil, eu estava desembarcando em Montevidéu. E eu fiquei 20 dias no Uruguai, eu conheci o país praticamente todo. Né? Porque eu conheci o país praticamente todo. E é um lugar muito diferente, cara. Muito diferente. As pessoas são muito diferentes. O ritmo da vida é outra coisa. E esse é um país, cara, que está aqui no nosso pé e que é laico. É um estado de verdade laico, é impressionante isso, assim. O Natal não é o Natal, é o dia da família, né? Então, era um período ali de início de ano, então as casas ainda tinham muitas casas tinham adesivo, né, de comemoração do Dia da Família, 25 de dezembro, o Dia da Família Uruguaia. Então, cara, separação Estado-Igreja é fantástico. É isso, as mulheres têm o direito à interrupção da gravidez, né, o direito legal. A questão da maconha também, controlada pelo Estado. E isso funciona, cara. Isso é que é mais importante. Aí deixar também meu depoimento rápido. Também em 2019 eu fui ao Uruguai a trabalho, passei uma semana. E o curso que eu fazia, tinha que pegar um ônibus, que era 20 minutos, 25 minutos do hotel que eu tava. Eu cheguei uma noite lá, gente, todo mundo fã de futebol, menos o Fagner, que não gosta do esporte. Eu fui no Estádio Centenário ver um Rampla Júnior e Penharol. E lá no estádio eu procurei meu celular, pegava a rádio. Procurei uma rádio local, né? Pra acompanhar o jogo, que eu não sabia nada do Penharol de Rampla Júnior e tal. E aí voltei pro hotel, no dia seguinte acordei cedo, o curso começava 8 horas. E aí pensei, vou ouvir aquela rádio. O que aquela rádio passa de manhã, né? Fora do horário de uma rádio que passa futebol, uma rádio popular, né? E aí fui pro curso ouvindo a rádio. 8 horas da manhã de uma quinta-feira, a rádio estava com debate sobre comércio exterior e uma visão mais à esquerda e uma visão mais à direita, uma visão mais liberal e uma visão mais estatista. Você imagina, qualquer rádio que transmita futebol no Brasil, uma rádio Tupi, uma rádio Globo, com um debate aberto ao contraditório sobre comércio exterior às 8 horas da manhã de uma quinta-feira? Não. Né? Só no Uruguai. Pois é, cara, é um lugar muito impressionante, e eu continuo e vou fazer aqui propaganda, assim, inclusive, de todos os lugares que eu já fui no Brasil e na América Latina, né, que eu nunca fui fora da América Latina, mas todos os lugares que eu fui, a Casa Pueblo é o lugar mais incrível que eu já pisei, mais emocionante que eu já pisei. Então eu recomendo que você vai no Uruguai e você vai conhecer um pouquinho de Mujica, assim, porque é uma figura fundamental, cara, fundamental, sobretudo nos tempos que a gente vive hoje de individualismo full, né? Praticamente, costumo dizer que aqui no Brasil, especificamente, o Lula é o nosso último freio contra a barbárie completa, mas a barbárie já tá aí, né? A barbárie já tá rolando. Pessoas como Lula, como Mujica e tal, são pequenos freios ali da barbárie completa, da totalidade da barbárie, vamos dizer assim, nos países que a gente vive, né? No Brasil, especificamente, que é o país onde a gente vive a barbárie de sempre.
praticamente todos os dias a Barbárie ao vivo, televisionada e agora também na internet. É isso, deixa seu comentário aí se você já foi no Uruguai, suas experiências no nosso país vizinho, Paisito. Deixa seu comentário sobre o Mujica, pra gente é legal também. Deixa o like, muito importante. Engaja a gente no YouTube. Se você tá aí nos outros aplicativos de áudio, também pra gente, se tiver como classificar, como comentar, deixa também, pra gente também é importante. A gente quer que vocês engajem bastante a gente pra tentar aí empatar ou perder de pouco pro algoritmo. Daniel Soares, boa noite. Boa noite, né? Bom estar de volta, que viajei, teve feriado, fui a show. Então tô de volta, fiquei quase um mês fora do programa principal. Derrubar o sistema. E até semana que vem. Fagner Torres, agora você nos deixa durante umas semaninhas. 3 semanas. Maravilha, vai pra campo. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, é isso, tô fora nas próximas 3 semanas, volto na semana do dia 9 de junho, então espero que vocês aproveitem o Lado B com seus convidados e debates que nós vamos ter nesse período. Fagner volta no programa gravado no Dia dos Namorados. Exatamente, volto no programa do dia 12 de junho. E é isso, vamos em frente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos que acompanharam aqui o Lado B do Rio, tanto no YouTube quanto nos podcasts. Semana que vem estaremos só no feed, tá? Com um papo sobre a exploração da foz da Amazônia. É interessante isso, eu vou fazer um preâmbulo, né? Porque a gente acredita que esse debate esteja em aberto, tá? Precisa ser debatido. Isso precisa ser falado, conversado. E recentemente a gente entrevistou aqui, em 2 programas diferentes, 2 pessoas se manifestaram a favor da exploração lá. Enfim, nos termos delas. E a gente acha que é preciso ouvir, digamos assim, e abrir o espaço para o outro lado, para gente que acha que não pode explorar, né? Por várias razões, as razões que a gente vai saber na semana que vem. Então, esse é um debate que tem mobilizado bastante, dividido bastante a esquerda, né? Entre ambientalistas, ecossocialistas, desenvolvimentistas, etc., e a gente acha que o nosso papel aqui é ajudar você a formar a sua opinião, se você não tem a sua opinião formada, ou se você está aberto a esse debate. A gente, enfim, já falou sobre isso outras vezes e vamos trazer aí uma outra visão na semana que vem. Então a gente espera que vocês estejam com a gente só no feed de podcast, não tem YouTube semana que vem. A gente te espera lá. Forte Amplexo, até lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.